Então, o nosso encontro de hoje é um pré-evento para a gente olhar as questões das máscaras ocultas da ajuda e o que elas interferem na prosperidade do terapeuta, certo? Então, eu ensino aí terapeutas em início de transição de carreira a gerar renda com as terapias sem marketing digital, sem sessão de graça. Imaginem um iceberg. Então, vamos fazer um paralelo do nosso consciente com o nosso inconsciente. Então, o iceberg, eu sempre dou o exemplo aqui. Essa parte aqui divide como se fosse o nível do mar. Aqui está o que está abaixo do nível do mar e aqui está o que está acima, que a gente enxerga. Então, fazendo um paralelo, consciente e inconsciente. As máscaras ocultas da ajuda estão aqui. Que são o quê? Que são elas, afinal? São informações que estão programadas no nosso inconsciente, que fazem com que nós tenhamos comportamentos aparentemente altruístas, mas que, na verdade, estão mascarando alguma questão com a qual ainda não lidamos. As máscaras, elas nos colocam fora dos nossos lugares nas relações, né? Fora do nosso lugar no ambiente profissional, fora do nosso lugar no ambiente na família, num ambiente social, com amigos, elas fazem com que a gente fique nesses lugares e, aparentemente, a gente se sente confortável naquele lugar. É mais ou menos assim. É a zona de conforto que tanto se fala. Está desconfortável, está na M, mas está quentinho. É assim, né? Mas por que isso acontece? Porque é mais fácil resolver os problemas dos outros do que os nossos. É mais fácil, a gente olha de fora e vê, nossa, é tão simples resolver o problema dela, é só ela fazer isso. Não é? É fácil a gente resolver o problema dos outros. Eu tenho uma prima que sempre fala isso, é fácil resolver o problema dos outros. Porque é. E aí, isso é um comportamento que denota que tem uma máscara oculta da ajuda ali. A gente querendo ajudar dessa forma a resolver o problema dos outros. Traz uma sensação de que nós estamos fazendo o bem. Sabe? Quando você está fazendo alguma coisa para alguém, você tem a sensação de que está fazendo alguma coisa boa. Mas se você for olhar bem, você vai ver que pode ser uma máscara oculta da ajuda. A gente vai chegar num lugar aqui com tudo isso que eu estou falando. Pode dar a sensação de que nós fazemos o que amamos fazer, né? A gente ama, terapeuta adora ajudar, a gente nasceu com esse propósito de ajudar. É gostoso, é prazeroso, mas depende de que lugar você está fazendo essa ajuda. Fazemos coisas em excesso por outras pessoas e ficamos sem tempo para nós. Isso acontece com alguém aqui? Nunca, né? Nunca. Tá sempre com a vida arrumadinha, tudo no seu devido tempo, nunca está correndo, nunca está atrasada para nada, né? Isso acontece só em outros universos, no nosso não. Quando a gente está vestindo uma máscara, quando a gente não tem vontade de fazer, não quer fazer, a gente sente a culpa. E a gente acaba fazendo por culpa. Ou a gente sente que a gente precisa fazer, porque senão a gente vai perder aquela pessoa, senão a gente fica uma sensação de inutilidade, que a gente tem que ser útil o tempo todo para todo mundo, e isso não é uma clareza, é uma sensação. Se tiver muito inconsciente isso, é apenas uma sensação. Então, Jung fala, né? Enquanto a gente não trazer para o consciente os conteúdos inconscientes, é o inconsciente que vai conduzir a nossa vida, a gente vai chamar de destino. Então, a gente faz as coisas com a sensação de que se a gente só vai ter valor para o outro se a gente estiver fazendo alguma coisa, tá? Agora a pergunta é, e se você não mudar isso? E se você não mudar isso? O pessoal que está no YouTube pode comentar também, vai dizendo aí, vai dando um joinha, vocês estão participando aí ao vivo comigo para me sinalizar. E se estiver assistindo a gravação, também dá um joinha aí para mim e comenta sobre as máscaras, sobre se está fazendo sentido isso que vocês estão vendo aqui. Acreditamos que estamos ajudando quando, na verdade, nós estamos interferindo na vida das pessoas de forma direta ou indireta. E isso vai prejudicando a nossa prosperidade profissional e financeira e até mesmo a vida daquela pessoa que a gente supostamente está ajudando. Quando a gente interfere de forma direta na vida da pessoa, quando nós fazemos por elas o que elas deveriam fazer por si mesmas, por si sós.
Então, nós não estamos respeitando as escolhas da pessoa e nem os processos que ela que ela deve passar. Porque para você chegar, seja lá em que nível de vida, em que nível de consciência, em que momento da sua vida você esteja, todo o processo de vida que você passou te trouxe e te formou esse ser humano que é agora. Com certeza em constante melhoria, porque senão nem aqui vocês estariam, certo? Estão buscando, nós, principalmente terapeutas, né? A gente está sempre buscando se melhorar, buscando se aprimorar, buscando se sentir melhor e também contribuir para que outras pessoas sintam isso, né? Então, se você utiliza alguma máscara oculta da ajuda para ajudar, entre aspas, alguém, você não está respeitando as escolhas, os processos da pessoa. Indiretamente, como que você vai estar? Então, diretamente você vai estar fazendo isso, quando você faz por ela o que ela deveria fazer por ela mesma, sozinha. E indiretamente, como que é a interferência? Quando você deixa subentendido que ela só vai conseguir fazer se você ajudar. Você vai causar nela uma sensação, você vai tirar o poder que ela tem, você vai causar uma sensação de incompetência, de incapacidade, na verdade, e vai causar nela uma dependência de você. E isso tudo é saudável? Isso tudo é próspero? Você colocar alguém dependente de você. E aqui a gente não tem que falar de culpa, a gente está trazendo clareza. A gente faz isso. Pergunta por que eu entendi tudo isso que eu estou passando para vocês nesse evento. Porque euzinha aqui vesti todas elas. Cada momento, com cada pessoa diferente, porque a gente também oscila, né? A gente não veste a mesma máscara o tempo todo. A gente vai usando a máscara oculta da ajuda conforme a necessidade e o ambiente que você está vivendo e a relação que você está vivendo, se você não está agindo de forma saudável. Então, até que ponto ajudar as pessoas dessa forma é bom para você e é bom para as outras pessoas? É uma coisa para a gente se refletir. Então, nós temos comportamentos que estão no automático, e o nosso desafio é tirá-lo do automático. É necessário haver mudanças, primeiro na nossa forma de lidar com a vida. Isso trará um movimento diferente, isto é, o caos se faz necessário para a mudança. E aí que a coisa começa a ficar desafiadora. Por quê? Se as máscaras ocultas da ajuda a gente utiliza quando a gente está supostamente ajudando alguém, e aí a gente tem a clareza e toma consciência de que aquilo não é ajudar, e a gente para de fazer, aquela pessoa vai sentir falta de você fazer. Aí cria-se um caos, um conflito, mas não uma confusão. Você começa a sair da confusão. E agora eu vou fazer um alinhamento aqui com a diferença do que é um caos, do que é um conflito e do que é uma confusão. O caos é um movimento de mudança que antecede uma ordem, uma nova ordem que vai ser criada. Eu sempre dou exemplo. Uma mudança de endereço, cria-se um caos antes para você colocar tudo em ordem depois. Foi? Um conflito numa relação, se é um conflito, é algo que é para criar uma mudança, porque a gente não resolve as relações sem conflito. Aí você quer fazer uma mudança sem criar conflito, você vai passar um conflito, mas conflito não significa criar confusão. Confusão é o que você está vivendo quando você está fazendo algo que não é para você fazer, quando você está se posicionando num lugar que não é teu, quando você está fazendo algo para alguém para além do que você deveria e causando uma dependência emocional na pessoa. Isso sim é um movimento confuso. Isso sim é estar em confusão. O caos não. Eu falei na live, acho que anteontem, o caos é maravilhoso, porque se você está escolhendo mudança e para haver mudança há que haver um caos, um conflito numa relação, porque vamos pegar um exemplo de um casal. Vai haver um conflito na relação porque foram duas criações completamente diferentes que se uniram para formar uma família, não é isso? E aí naquela nova família que está sendo construída ali, vão ter que haver muitos alinhamentos. Então, os conflitos existem para que as coisas sejam alinhadas e crie uma nova ordem. É o caos. É um movimento caótico que o universo traz
que ele está o tempo todo criando caos o caos é um movimento de criação. Não tem como criar sem fazer um caos. Foi, então, feita essa diferença de caos, confusão, alinhada essa diferença, se você quer ter prosperidade financeira na sua carreira, quer se desenvolver na carreira de terapeuta, e você quer não ter caos na sua vida, sinto muito, mas você não vai mudar nada na tua vida. Você não vai conseguir prosperar, porque se você não está disposta a passar por um momento de caos na sua vida, e não é caos pro resto da vida, não, gente, tem um prazo, essas coisas, o universo é perfeito. Se você se compromete com a tua mudança, é um período bem curto que você passa de caos ali, que é o movimento do desconforto, de sair da zona de conforto, até que você se coloca numa nova zona de conforto e fica de novo confortável. A nova ordem, até que você cansa desse lugar e, de novo, cria-se um desconforto, você se põe no desconforto para criar uma nova ordem, cria-se um caos e assim sucessivamente. Então, não é para o resto da vida, não é? Aí as pessoas querem a mudança na carreira delas, mas não querem parar de utilizar as máscaras ocultas da ajuda. E aí, vamos trazer tudo isso para o viés profissional. Para captação de clientes. O que o terapeuta vai fazer? Ele vai lá para as redes sociais e fica fazendo reels, produzindo, tentando, ou fazendo ou tentando, reels, produzindo conteúdo, dando sessões de graça. Gente, não estou falando de forma crítica, não, nem julgadora, tá? Eu estou falando constatando, não há julgamento, porque eu sei, eu fiz tudo isso. Por isso que eu sei do que eu estou falando. Não há julgamento, não é uma crítica. Mas vai para esses lugares, vai modelando outros profissionais, né? Para conseguir fazer novos clientes. Mas aí, para você conseguir fazer essas estratégias, como você vê os grandes players no mercado fazendo, ou outros terapeutas fazendo, você ainda não tem o tempo que você precisa para isso, nem o dinheiro para todo o investimento necessário nos maquinários por trás de toda essa grande marketing digital. Você não tem, justamente porque você não tem clientes. Olha o paradoxo. Então, você não consegue fazer o que precisa ser feito nas redes sociais, porque você não tem o dinheiro para poder fazer, nem o tempo para poder fazer, porque você tem que ser terapeuta também, né? Aí vai ficar lá divulgando, fazendo, mas eu também tenho que ser terapeuta, e aí? Só que, se você não faz isso, você também não tem clientes. Só que não é sobre você fazer isso. Essa é a questão.